Bom dia, caríssimo irmão, caríssima irmã. Seja muito bem-vindo ao programa Diário Espiritual e queremos agradecer a sua presença aí do outro lado. Você que abriu a porta da sua casa, a porta do seu coração, para que nós, nesse momento, possamos fazer esse nosso momento de oração, de meditação da Palavra de Deus, para manter sempre o nosso coração aquecido nessa vontade do Senhor. E, com certeza, você já deve ter preparado o seu copo com água aí para que no final do nosso programa nós possamos abençoar e você possa receber a graça dessa água benta para que você possa aspergir, para que você possa tomar, mas sim usar desse sacramental que te conduza a cada vez mais a viver essa filiação de Deus e também te aproximar cada vez mais dos sacramentos. E no Evangelho de hoje nós vemos que Jesus encontra um homem que havia há 38 anos que estava doente e ninguém fazia nada por ele. Mas antes de nós meditarmos a nossa passagem bíblica, vamos agora, nesse primeiro momento do nosso programa, conhecer a vida de mais um santo. Vamos conhecer a vida dos santos Rodrigo e Salomão, sacerdotes mártires. Santos Rodrigo e Salomão, sacerdotes mártires. Pertenceram ao bispado de Córdoba. Rodrigo tornou-se um sacerdote muito zeloso na busca da santidade e cumprimento dos seus deveres, em um tempo onde os cristãos eram duramente perseguidos. Seus irmãos de sangue começaram uma contenda, a qual tentou apartar. Não compreendendo tal ato, um deles o feriu, deixando-o inconsciente. Aproveitou então para difamá-lo, espalhando que o sacerdote Rodrigo tinha renunciado à fé cristã. Um escândalo foi gerado e o caluniado refugiou-se numa serra, em oração e contemplação, indo à cidade somente para buscar alimentos. Numa dessas ocasiões, o irmão agressor resolveu denunciá-lo. Ao ser questionado pelo juiz, Rodrigo declarou: "Nasci cristão e cristão hei de morrer." Foi preso e ali na cadeia conheceu outro cristão, Salomão. Ambos transformaram a cadeia num oratório, travando uma linda amizade. Ameaçados e questionados, não renunciaram à fé, foram separados, mas permaneceram fiéis a Deus. Condenados à morte, ajoelharam-se, abraçaram o crucifixo e, degolados, foram martirizados. Santos Rodrigo e Salomão, rogai por nós. E agora, meu irmão, minha irmã, vamos fazer uma breve explanação dessa história que nós acabamos de ouvir desses dois santos, Rodrigo e Salomão. Rodrigo era sacerdote e ele vivia, assim, essa devoção de buscar a santidade cada vez mais na sua vida. Mas um dia, como nós vimos na história, ele foi separar a briga entre os irmãos e ele foi ferido e desmaiou, ficou desacordado. E nisso, um dos irmãos foi realmente e denunciou, dizendo que Rodrigo tinha renegado a sua fé. E por isso, Rodrigo se exila, se esconde até um certo tempo, mas sempre ele tinha a necessidade de vir à cidade fazer compras para manter-se, para se alimentar. E numa dessas vindas, ele foi denunciado ao juiz que o pegou e fez um interrogatório perguntando realmente se ele tinha renegado a sua fé. E Rodrigo afirma com toda a categoria: "Nasci cristão e vou morrer cristão." Essa é a célebre frase do Santo Rodrigo, que também com certeza precisa ser a frase de cada um de nós. Nós que recebemos o santo batismo na igreja, precisamos viver essa realidade na nossa vida, porque o batismo não é algo mágico, é a vida de cada um de nós, são as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir e falar é que realmente vai mostrar a nossa verdadeira cristandade, o nosso discipulado de nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante essa realidade, Rodrigo é colocado na prisão, como nós também ouvimos na história, e conhece Salomão. E os dois formam uma grande amizade que transformam a prisão num grande oratório. Olha como é importante a nossa entrega a Deus. E aqueles homens não tiveram medo de realmente de enfrentar essa realidade e transformaram um lugar que era triste, um lugar que era violento, em um lugar de oração, um lugar de paz, um lugar de Deus. E
posteriormente foram decapitados, ou seja, perderam as suas vidas porque não quiseram renunciar esse seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que também nós, caríssimos irmãos e irmãs, possamos assumir diariamente o nosso sacrifício diário para com o nosso Deus. Que nós possamos abraçar esses pequenos sacrifícios para demonstrar que nós queremos de fato nascer cristão e também morrer cristão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, caríssimo irmão, caríssima irmã, está chegando o grande momento do nosso programa, o ponto alto, em que nós vamos meditar a palavra de Deus. E hoje nós vamos ouvir a proclamação do Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 1 a 16. Houve uma festa dos judeus, e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente, havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse era um dia de sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado. Não te é permitido carregar a tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse: Pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, no nosso programa, vamos meditar a palavra de Deus depois da proclamação. E como já é prática aqui no nosso programa, com certeza você já deve ter guardado no seu coração um versículo para que você possa meditar durante o seu dia, para que esse versículo se transforme em oração, para que essa palavra cada vez mais vai entrando na sua vida e te ajudando a se transformar, a se converter segundo a vontade do nosso Deus. Mas eu quero repetir alguns versículos, talvez ainda você não conseguiu gravar nem decorar nenhum para fazer a sua oração, então vamos repetir alguns que com certeza vai nos ajudar na nossa reflexão e também na sua oração. Jesus diz: Queres ficar curado? O doente responde: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina. Jesus diz: Pega a tua cama e anda. Os judeus dizem: É sábado, não te é permitido carregar a tua cama. E Jesus diz: Eis que está curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Então esses versículos vão nos ajudar a refletir a mensagem de hoje. Nós vimos no Evangelho que havia um homem que estava há 38 horas...
No evangelho de hoje, nós vimos a história de um homem que estava há 38 anos à beira de uma piscina e o anjo descia e a primeira pessoa que entrasse naquela água ficava curado e ele não tinha condições de fazer essa passagem, chegar lá primeiro do que as outras pessoas. E muitos com certeza pensavam somente em si, querendo curar as suas feridas ou levavam outras pessoas e aquele homem sempre ficava para trás. Estava à margem, estava esquecido. Jesus então chega perto dele e tendo compaixão, olha, o nosso Deus demonstrando o grande amor que Ele tem para conosco e também para com esse homem do Evangelho de hoje. Jesus estende a mão e concede a cura. Muitas pessoas, principalmente os judeus, vendo aquilo acontecer, porque foi num dia de sábado, diz para ele que não é permitido ele pegar a sua cama e ir embora. Tinha que ficar ali. Ou seja, enquanto Deus quer nos curar, enquanto Deus quer nos libertar, nos colocar no mundo para sermos missionários, outras pessoas querem que nós fiquemos naquela mesma condição de doentes, naquela condição de fora, de esquecido e que a gente não tenha dignidade para viver. Muitas pessoas agem assim no mundo, mas nós que estamos agora nesse programa, somos chamados a ter uma atitude diferente. Você que me assiste também é chamado a ter essa atitude misericordiosa de Jesus. Quando você ver alguém necessitado de qualquer tipo de ajuda, estando na sua capacidade de poder ajudar, estenda a mão como Jesus. Faça o bem sem olhar a quem. E esse doente, ex-doente, ouviu de Jesus que ele não pecasse mais para que não acontecesse algo pior. E que também nós, que recebemos a graça de Deus através do batismo, somos chamados a não voltar mais ao pecado e viver sempre na graça. E como vamos fazer isso? À medida que nós vamos entregando a nossa vida a Deus. Então que o nosso desejo de servir a Deus, de estar estendendo a mão aos necessitados, seja uma constante na vida de cada um de nós. Para que nós possamos sempre olhar os mais fracos, os desvalidos e ajudá-los, porque a graça de Deus vai reinar sobre nós e apaga uma multidão de pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, vamos nesse momento, mais uma vez, com muita devoção e... Meu irmão, minha irmã, agora nesse momento, mais uma vez aqui no nosso programa, vamos rezar essa oração de consagração a Santa Rita. Que você lembre da sua família, lembre de você mesmo, da cidade, as dificuldades que esse mundo está passando e consagre nesse momento a Santa Rita. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, dessa região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 18h50, terço com as mulheres na Matriz. Às 19h30, Santa Missa. E logo após a Santa Missa, terço com os homens.
Para sugestões de pauta, pedidos de oração e dúvidas, nos envie uma mensagem através do WhatsApp da paróquia 669 9650 4994. E agora, como foi anunciado no nosso início do nosso programa, você que já preparou a sua água, que você possa, junto com muita fé, rezar nesse momento esta oração que vai abençoar esta água que você vai utilizar para que, com certeza, a graça de Deus seja manifestada aí na sua vida, na vida da sua família, no seu lar. Então acompanhe com muita fé esta oração de bênção. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e para alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do nosso programa de terça-feira. Foi muito bom estar com você nesta manhã e aguardamos você também amanhã aqui no nosso programa. Amanhã, que é o dia da catequese. Então, que você possa estar conosco para participar desse momento de catequese que nós preparamos com tanto carinho para você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais o programa Diário Espiritual.